Semana passada nós vimos, né, esse aqui é o nosso, é o lema do Doutrina Espírita, né, nascer, morrer, nascer e evoluir sempre, e essa é a lei. Nascer, morrer, renascer e evoluir. Vocês podem não aprender absolutamente nada do que nós vamos falar nesse curso, tá? Mas se vocês aprenderem só isso, que vocês nascem para uma experiência evolutiva, nossa, vocês já aprenderam muito nessa crença, já deram um passo muito grande. Né? Porque morrer todos vamos. O que nós levamos é o que nos diferencia das pessoas. Ok? Legal. Muito bem. Então, na semana passada, nós explicamos ali que o Livro dos Espíritos, né, que surgiu em 1857, ele tornou a doutrina espírita uma filosofia. Por que ele tornou uma filosofia? Porque filosofia é amar o saber. Né? Então, o Livro dos Espíritos trouxe um saber diferente para a humanidade, um conhecimento diferente. E ele se postulou no início como uma filosofia. Era isso que o Kardec dizia. A doutrina espírita é uma filosofia espírita. Depois, a gente viu, veio o Livro dos Médiuns, em 1861, que transformou a doutrina espírita numa ciência. Por que uma ciência? Porque houve experimentação. Então, o Kardec, em 1861, ele fez o quê? Dada a quantidade de pessoas que criticaram ele mostrou a ciência como ele conseguiu formar todas as informações que os espíritos passaram para ele. Então ele fez assim, ele mostrou o que é a ciência. Naquela época, continua sendo. Ciência é você observar alguma coisa, perceber que existe um fenômeno, passar por uma teoria de um fenômeno, você faz um experimento para ver se a tua teoria está certa e no final você chega a um fato conclusivo. Isso é ciência. Experimentação a partir de fatos. Ok? E o Livro dos Espíritos foi exatamente isso que aconteceu. Então ele prova no Livro dos Médiuns como ele fez tudo aquilo. Quem lê o Livro dos Médiuns vai entender. Não se preocupe, nós vamos passar por tudo isso. Tá? Depois, em 1864, surge o Evangelho segundo o Espiritismo, que transforma a doutrina espírita, ou seja, faz com que a doutrina espírita caminhe por terrenos da religião. Tá? Isso faz com que as pessoas apenas acreditem. Uma religião, basta que você acredite. Isso nós vimos na semana passada, tá? Só para ver. Então a doutrina espírita é mais comum e mais lógico que nós chamamos ela de doutrina. Por quê? Porque doutrina é um conjunto coerente de ideias. Conjunto coerente de ideias. Lógica. Sempre tem que ter lógica. A doutrina espírita sempre vai puxar para a lógica. Tá? Com ideias fundamentais que devem ser transmitidas e ensinadas. É isso que nós estamos fazendo aqui. Tentando passar para frente. Ideias fundamentais. Quais são as ideias fundamentais da doutrina espírita? Primeiro, a existência de Deus. Tem que ter um Criador aqui. Depois, a imortalidade. A crença sobre a imortalidade da alma. A alma é infinita, o espírito é infinito, que mora no nosso corpo, essa casca. Tá? E a reencarnação, que dá suporte à imortalidade. Porque se você começar a pensar, pense bem. Morreu. O espírito foi. E daí? O que acontece? Então a reencarnação, ela dá suporte, porque você vai ficar no mesmo, sempre. Sempre no mesmo. Você não evolui mais nada. Tudo que você aprendeu aqui é o suficiente? Não. Você precisa ter experiências novas. E aí entra a reencarnação. Como eu disse para vocês, a grande maioria das crenças e das religiões só vão até aqui. Não explico mais nada. Outras crenças já adquiriram a reencarnação. O budismo, ou algumas ciências orientais, o taoísmo, e assim por diante, o janaísmo, e assim por diante, outras doutrinas, tá? Os gnósticos, os sofistas, e assim por diante. A doutrina espírita avançou mais. Ela acha que se existe uma imortalidade, existe um mundo espiritual, tem como nós nos comunicarmos com esse mundo. Basta que nós entre em sintonia com o espírito que quer nos comunicar. É como ligar um telefone. Se você não abrir o teu telefone e o outro não abrir do outro lado, não tem como se comunicar. Só que nós, infelizmente, ninguém contou para nós isso.
O dia que as pessoas começam a exercitar a mediunidade, você percebe coisas que você nunca percebeu na tua vida. Fatos que aconteceram na tua vida que foram exatamente mediunidade. Mas que você não sabia. Que é o contato com Deus. E a pluralidade dos mundos existentes. Existe vida em todos os planetas. Essa base, esses princípios básicos, se você não entender isso aqui, a coisa não anda. Vai chegar um momento em que nós vamos ter algumas coisas que você vai dizer assim, não, isso não é verdade. Por quê? Porque você não entendeu isso aqui. Então hoje nós vamos falar sobre Deus. Nosso objetivo é falar sobre Deus. É bom de falar sobre Deus, né? Então uma pergunta. Quem é Deus? Vocês sabem quem é Deus? Digo que sim, eu não sei. Eu queria que vocês me ajudassem. Imagina se o cara que está dando o curso não sabe, né? O que nós vamos fazer aqui? Quem é Deus? Sabe por que a gente não sabe? Nem eu, nem vocês? Porque a pergunta é errada. Nós temos que perguntar. Desculpa aí, tá bom? Depois eu falo. Será que Deus é esse cara aqui? Depois eu não pergunto. Esse senhor velhinho simpático, né? Com cara de tristeza, parece que está meio desanimado, talvez como seres humanos. Do lado de Jesus. Os dois estão vinculados por uma pomba. Será que é isso? É Deus? Esse é Deus? Quando eu era criancinha, eu acho que todos vocês passaram por isso. Eu ia na missa de manhã com a minha mãe no domingo. E o que me impressionava demais, gente, era aquelas imagens. Né? Eu ficava encantado com as imagens. Os santos, as pinturas, os afrescos da igreja. Eu ficava assim, aquilo me encantava. Eu ficava impressionado. E uma figura me impressionava mais. Que é a figura que ficava no fundo da igreja, acima do altar. Que era um senhor de barba, que tinha um monte de anjinho enrolado do lado deles, né? E eu ficava olhando para aquilo lá. Um dia eu perguntei para minha mãe, o que é aquele cara lá? E ela respondeu assim, você não sabe que é Deus? Como se eu tivesse a obrigação de saber. E eu acho que todo mundo passou por isso. Porque a vida inteira ensinaram que Deus é esse cara aqui. E eu digo, poxa vida, mas eu ainda não sei, mas eu sou estúpido. E talvez por isso, gente, que assim, até hoje eu carrego, eu confesso para vocês que quando se fala em Deus eu me lembro daquele senhor lá. Eu não consigo tirar a minha cabeça daquele cara. Porque marcou. Mas depois eu comecei a pensar assim, pá, não é possível que seja hoje. Eu também, Zé. Eu também. Quando na igreja fico, como é lindo. Viajar naquela. Aquele Deus, aqueles anjos. Mari, mas é porque assim. Porque nós somos criados assim, eu acho. Mas assim, existia uma programação mental em nós que não é de hoje. Nós estamos carregando isso aí por séculos. A nossa impressão é que Deus é um cara assim. Ou é um cara assim, ó. Essa é uma pintura de Michelangelo, que está na capela assistindo. Deus criando o homem. A imagem e semelhança. É o que a Bíblia diz. Se é imagem e semelhança, Deus só pode ser um cidadão igual a nós. Não é isso que traz? Então essa é a imagem que nós temos. Ou esse Deus. Esse é bravo. Cobrando, punindo, exigindo, castigando. Esse talvez é o que mais a gente guarda. Porque pense bem, gente, quantos séculos a gente viveu sob o domínio desse Deus? Esse Deus que maltrata, que castiga. Falta alguma coisa, você está sofrendo nesse mundo, é culpa do Deus. É porque você não agradou a Ele, né? Então a gente tem esse Deus como imagem. Mas como eu disse para vocês, o problema não está em descobrir esse Deus, o problema está nós perguntamos errado. Nós temos que perguntar quem é Deus. Se nós perguntarmos o que é Deus, talvez a gente consiga descobrir quem é Deus. Mas primeiro nós temos que entender o que é. Isso impressionou
O Chico Xavier. Chico vivia pentelhando o Emmanuel a respeito de Deus. Chico, Emmanuel, eu queria saber mais sobre Deus. O Emmanuel, mas Chico, você ainda não tem capacidade para entender. Mano, pô, dá uma força, me explica quem é esse cara, essa pessoa, esse ser, essa criação, o que é Deus? E foi pentelhando, mano. Até que um dia o Emmanuel, um dia que o Chico estava na cozinha de madrugada, disse para ele: você quer saber quem é Deus? Eu vou te mostrar Deus. Eu vou te levar a Deus. Ele desdobrou o Chico. Sabe o que é desdobrar, né? Saiu do corpo. E conta o Chico assim. Ele disse que ele começou a ver ele sentado na mesa da cozinha. Em cima. Daqui a pouco ele começou a ver a casa, a cidade de São Pedro de Uberaba e continuou. Essa aqui, continua. Diz o Chico que daqui a pouco ele estava vendo o mar, imagina, Uberaba, Minas, ele já estava vendo o mar. Ele já começou a ver o planeta, a Terra, ele começou a ver o planeta e subindo, começou a dar uma dor no coração dele, disse: meu Deus, onde é que eu estou indo? Se afastando da Terra, a Terra começou a ficar pequenininha, e ele subiu. Apareceu o Sol, e ele viu o Sol, viu os planetas, e o Sol começou a ficar pequenininho, e o aperto no coração ficou cada vez maior. Dizer assim, como eu me sentia como se eu estivesse ficando longe do meu lar, do lugar, eu estava perdendo completamente a noção das coisas. E ele foi. Entrou numa nebulosa de estrelas, uma coisa linda, muitas luzes e tal. E toda aquela nebulosa foi ficando pequenininha, e ele foi se afastando. Até uma hora que ele disse: sabe, irmão, me deu uma vontade de voltar a tomar um cafezinho. Cara, imagino eu. É como se você estivesse se afastando e tal do mar, era possível, e você não tem nenhuma garantia que isso vai voltar. Isso era ele. E aí o Emmanuel trouxe ele de volta, e daí na cozinha o Emmanuel disse para ele assim: e daí, chegou a ver Deus? Ele disse: não vi. Propriamente Deus. Ele disse: pois é, onde você está, Deus está muito mais longe de onde você está. Nós não temos compreensão hoje, não temos capacidade hoje de entender o que é Deus. A nossa linguagem não chega a definir o que é Deus, mas nós podemos chegar perto. Essa é a nossa intenção. E o Kardec perguntou, é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? E os Espíritos responderam para ele: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Isso o Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, já dizia. Ele chamou de logos, causa primária. Tudo que nós vemos é efeito, e ele tem uma causa. Então, Deus é a causa. Mas a doutrina espírita e os espíritos vieram acrescentar uma palavra: inteligente. A palavra inteligente. Então, o Kardec fez mais uma pergunta: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E eles responderam: num axioma que aplicais às vossas ciências. Ou seja, é só seguir a ciência. Siga a ciência e você vai encontrar Deus. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, você e a vossa razão vos responderá. Está dizendo. Olha só que interessante. Ele está dizendo assim: Deus é a causa de tudo. Se você está aqui, se existe um universo, o universo, ele foi criado, não foi criado? Vocês sabem o que é o Big Bang, né? Já ouviram falar? O Big Bang hoje não é uma teoria, já está comprovado, existiu, a ciência já está explicando. Sabe quando aconteceu, o modo que aconteceu e tudo. Só não sabe por quê. O universo foi criado, segundo eles, há 15 bilhões de anos. Eles só não sabem por quê, mas eles sabem como. Se o universo existe, é porque foi criado. Será que ele foi criado do nada? Será que foi um acaso?
Essa é a pergunta que nós temos que responder. Foi um acaso? Vou dar um exemplo para vocês. Se nós pegássemos uma bacia bem grande aqui, vamos ver o que é um acaso. Vamos ver se entendemos isso aqui. Tá? Se eu pegar uma bacia bem grande e encher de letrinha aqui, escrever letras A, B, C, D, E, boto 20A, 30B e assim por diante, e encho a bacia. Qual a possibilidade matemática de eu tirar letra por letra, e sair aqui um poema do Castro Alves, do Guimarães Rosa? Existe uma possibilidade matemática disso acontecer? Existe. É pequenininha, mas existe. Não existe? Pode acontecer. Pode ser um acaso. Eu posso tirar letra por letra e sair um poema do Guimarães Rosa aqui. Pode acontecer. Mas aí tem uma outra situação. A mesma situação, vamos jogar as letrinhas de volta. Esqueçam o poema do Guimarães Rosa. Qual a possibilidade matemática de eu tirar letra por letra e sair uma crítica ao poema do Guimarães Rosa? Existe possibilidade? Não tem possibilidade matemática nenhuma. Por que, gente? Para criticar alguma coisa, tem que ser alguém inteligente. Está entendendo? Está me entendendo onde eu quero chegar? Entendeu? Como é que eu vou criticar alguma coisa se eu não conheço? Não tem como sair ao acaso uma crítica. Eu não conheço. Não existe acaso nisso. Um evento casual não cria outro evento casual. Não existe isso. Entenderam? Então isso quer dizer o seguinte: tudo o que vocês estão vendo aqui é perfeito. 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 E as coisas foram se modelando. Ou seja, se não existisse uma inteligência, como os espíritos falam, não tem possibilidade matemática. A matemática não justifica. Isso quer dizer o seguinte: a ciência hoje já acredita, veja só o que eu estou falando, já acredita que o que criou o Big Bang é uma inteligência. Esse é Deus. Isso é Deus. E o Kardec continua perguntando. Aliás, o Kardec faz uma comparação. Ele diz assim: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Tá? Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa. E é avançar que nada pode fazer alguma coisa. Ou nada não pode fazer alguma coisa. Entendeu? Se existe inteligência no mundo, se você é inteligente, é porque houve uma criação inteligente. Esse é Deus. E é o máximo que nós podemos chegar. O máximo que nós podemos chegar. Mas uma coisa é certa: a ciência está parando, porque ela não consegue ir mais à frente. Quem vai mais à frente é os espíritos. É eles que vão abrir o caminho para nós. Então eu vou dizer um negócio para vocês. Toda a ciência, a partir de agora, esse ano, esse século que nós estamos entrando, é chamado século do Espírito. Tá? Ou seja, nós não vamos conseguir ir à frente, viajar a outros planetas, nem abrir novos horizontes científicos, se nós não primeiro entendermos nós, o Espírito. A ciência parou. O universo interior, né? É o universo interior. Primeiro nós temos que saber quem nós somos. Nós já descobrimos onde nós estamos. Porque há 5 séculos atrás a gente achava que a Terra era plana. Nós já descobrimos onde nós estamos. Onde nós estamos colocados no universo. Agora a nossa próxima etapa é descobrir quem nós somos. Tá? Ok. Então, não foi por acaso, né? Eu já falei isso. E o Kardec faz uma pergunta na 8. Ele diz assim: que pensar da opinião que atribui a formação primária? Formação primária é a formação do universo. Tá? Há uma combinação fortuita da matéria, ou seja, um acaso, nós já falamos. Olha a resposta dos espíritos. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? É o nada. O nada cria alguma coisa? Não. Vocês vão entender já o que eu estou falando, vão se chegar ainda, tá?
diferencial do Espiritismo? Tá? No Espiritismo, toda a explicação da evolução do universo, planetas, seres, se processa de acordo com a ciência. Vocês não vão ver aqui nada diferente da ciência. Sempre a gente vai estar andando junto com a ciência. A gente vai estar provando para vocês que eu estou aqui de modo científico. Assim como Kardec provou no Livro dos Médiuns como é que ele chegou a todas as informações. Tá? Mas a diferença é que possui sua causa em uma inteligência ou inteligências durante todo o processo. Por que inteligências? Eu não disse na palestra, quem estava aqui, Jesus foi um dos criadores do nosso planeta. O Emmanuel fala isso no Caminho da Luz. E o mais interessante da história, o Haroldo Dutra fala disso, que lá no Evangelho, na Gênesis, na Bíblia, eles usam a palavra, quando se refere a Deus, a palavra Elohim. Elohim, tá? Elohim, é isso aqui. El é Deus. El é Deus. Im é deuses. Elohim é deuses. Então na Bíblia diz assim: os deuses criaram os céus e a terra. Que deuses? Mas Deus não é único? Essa é uma boa pergunta, que nós vamos responder mais tarde. Tá bom? Vamos lá. Então, o que é Deus? Para isso, a doutrina espírita, através dos espíritos, nos informam alguns atributos de Deus, sem os quais Deus não seria Deus. Tá? Isso é o que nós temos que ter na cabeça sobre Deus. Tendo isso, tudo vai bem. Ok? Primeira coisa, Deus é eterno, tem que ser. Não houve um começo e não vai haver fim. Porque se houvesse um começo, se Deus fosse criado, alguém tinha que ter criado Deus. Então esse alguém seria Deus, e não ele. Ok? Isso é óbvio, né? É óbvio, né? Alguém devia ter criado. Então Deus é eterno. Não houve começo. Ok? Outra coisa, é imutável. Não muda. Deus não muda. Ele continua sendo a mesma coisa e vai ser sempre a mesma coisa. Porque se ele mudar, todas as leis que ele criou mudariam também. E nós já estaríamos perdidos. Então Deus é imutável. Outra coisa, Deus é imaterial. O que quer dizer imaterial? Não é matéria. Não tem como pegar. E isso é interessante. Porque quando a gente pensa naquele Deus antropomórfico, o que é antropomórfico? Imagem do homem, né? A gente pensa em alguma coisa que a gente pega. E Deus é imaterial. Ele não tem matéria. Por quê? Seguindo o princípio de cima. Se ele não muda, ele não pode ter matéria. Porque a matéria envelhece. Pode ver aqui, ó. Envelhece. Perecível. É isso mesmo. Tudo, diz o Emmanuel, tudo que os teus olhos enxergam, tudo que os teus olhos de carne enxergam, ou já morreu, vai morrer. Tudo. Essa cadeira, o Tiago, a árvore, tudo isso aqui vai morrer, vai se transformar. Porque a matéria se transforma. Se Deus é imutável, Deus não tiver. Isso é importante. Outra coisa, é único. É lógico que é único. Porque se existisse mais alguns deuses, eu vou explicar o que eu quis dizer, mas só existe um Deus. Por quê? Porque se existisse mais que um, ele estaria dividido. E se dividiu, alguém criou dois. Quem criou? Então, só existe um. E ele é um. Tá? Outra coisa, ele é todo poderoso. É óbvio. Porque se ele não fosse todo poderoso, se existisse algo mais poderoso que ele seria submisso a esse algo. E esse algo seria Deus. Correto? Mais uma coisa lógica. Tá? E soberanamente justo e bom. Isso é Deus. E essa última coisa é o que você tem que guardar de Deus. Você pode até esquecer dessas outras coisas aí. Não vai fazer diferença para você. Mas você tem que entender que Deus é um ser bom. Se Ele nos criou, Ele queria o nosso bem. Ele não pode ser um cara castigador. Ele não pode ser alguém que te cobra.
que ser alguém que eduque. Eduque. E como é que você aprende a andar? Não é tentando, testando, experimentando? Como é que um pai educa um filho? Deixando que ele experimente. É isso que Deus faz por nós. É por isso que Jesus foi o mais simplista de todos. Ele disse, chame-o de Pai. Só isso. E um pai ama os filhos. Fala, Márcio. Soberanamente justo e bom, em essência. Imagem e semelhança, imaterial. Né? Então, imagem e semelhança em essência. Né? Em ser. Sim. Porque a gente acha que nós somos essa imagem que nós apresentamos aqui. Né? Somente. Única. Somente. A gente tem o costume de valorizar mais a casca que a essência, é o que o Márcio está falando. E o pior é isso, o pior é que a gente acaba passando a vida da gente valorizando a casca. E perdendo a oportunidade de conhecer realmente quem você é, a essência. Eu digo que a nossa civilização atual é uma civilização de passatempo e não de aproveita-tempo. Porque a gente busca coisas no passatempo. Né? Diversão, festa, alegria, coisa. Isso é passar o tempo. Esquecemos de aproveitar o tempo. Isso é uma boa diferença. Quando você dá valor ao Espírito, você começa a aproveitar o tempo. Você começa a ver que as coisas ao teu redor passam. Mas você não dá nem bola mais, não vai fazer diferença para você. Porque você está concentrado em outra coisa. O teu foco mudou. Essa é a diferença. E aí vem naquilo que você comentou no começo. Reprogramação, né? Então esses valores, né, essa conexão que se forma, tanto com o nosso grandioso Criador, né, soberanamente justo e bom. Né? Então assim, em essência, buscando essa predisposição, você gradualmente vai criando uma reprogramação. Muito bem. Então, nós chegamos num outro ponto. Primeiro, assim, desde que a civilização existe na Terra, né, isso é bastante discutido, vai longe para nós conversar, toda vez que as pessoas não conseguiam explicar alguma coisa, elas achavam um Deus. Então, sempre houve a necessidade de crenças para explicar o inexplicável. Então, assim, se nós fôssemos uma aldeia e vivêssemos do lado do lago, ou do mar, ou do rio grande, nós seríamos pescadores. Natural. Nós tiraríamos o nosso sustento das águas. Com certeza, na nossa tribo, o nosso Deus seria um Deus pescador. Entendeu? E não raro, o nosso Deus seria um peixe. Um grande peixe, que vivia nas águas, que controlaria tudo aquilo ali. Era essa a nossa definição de Deus. Se nossa tribo fosse uma tribo guerreira, o nosso Deus seria um Deus guerreiro. E quando nós perdêssemos uma batalha, Deus estaria nos castigando. Quando a gente tivesse uma vitória, Deus estaria nos homenageando, nos dando as benéficas. Né? Então Deus sempre foi assim. A gente criou Deus dessa forma. Então o que acontece? Aí começou a aparecer um cidadão chamado pajé, guru, né, profeta, sacerdote, que eles começaram a perceber o seguinte: peraí, se eu comandar esse Deus, se eu tiver conversa com esse Deus, eu posso controlar os outros. E aí começou a surgir exatamente essa pessoa que fazia esse intercâmbio entre a tribo e Deus. Então, se faltava peixe, as pessoas iam lá para esse pajé e davam tudo que eles podiam em benefícios ao pajé para que ele fizesse umas rezas e voltasse os peixes. Ser um Deus guerreiro, o sacerdote, e isso, nossa, para vocês terem uma ideia, o Alexandre o Grande, que foi um dos maiores conquistadores da história, embora tivesse 1,58 m, ele viveu no ano 300 a.C., conquistou, foi um dos maiores, depois de Gengis Khan, foi a pessoa que mais conquistou terra. Tá? Ele tinha uma sacerdotisa que andava com ele, que antes de qualquer batalha, ela abria uma buchada do boi e começava a mexer as coisas lá dentro e dizia: ó, os deuses estão dizendo aí pela buchada que você vai ganhar. E eles acreditavam
E isso dava tanta força para o exército acreditar naquilo que eles ganhavam. Querer é poder. Entenderam? Então, aos poucos surgiram essas pessoas e foram dominando. É claro que o homem cresceu, ficou mais sensível, mais experiente. Hoje não tem mais isso, né? Vocês não dão dinheiro mais para mim, pastor, profeta, né? Para resolver vocês. Acabou, não tem mais, né? Graças a Deus. Isso não existe. Não tem ninguém ficando rico em nome de Deus. Né? E como são diversas, né? O que isso quer dizer, gente? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque assim, infelizmente, nós ainda temos, olha, 10 mil anos, nós ainda temos uma religiosidade tribal. Tribal. Sacrifícios. Fazer promessa, subir escada de joelho. Gente, nós temos que dar um passo à frente. Então, o Kardec chegou numa situação complicada, porque ele descobriu que Deus existe. Ele era um cientista, e ele descobriu que Deus existe. Pior que isso, ele descobriu que Jesus existia. E aí, ele tinha que mostrar isso para o mundo. Então, ele criou o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz essa relação com Deus. Por que, gente, que ele criou o Evangelho segundo o Espiritismo e trouxe o Espiritismo para dentro da religião? Por que ele fez isso? Porque ele quis? Não. Porque assim, nesse nosso mundo, está muito atrelado conquistas morais com religião. Chega a ser até sinônimo, né? Moral cristã, moral evangélica. O que é moral? É um melhoramento pessoal. É isso que é moral. Então se adquire moral dentro das crenças religiosas. Hoje não tem problema. Qualquer pessoa pode ser uma pessoa ótima, sendo ateu. Não tem problema. Mas pensem bem, há 1000, 2000 anos atrás, que as pessoas eram primitivas, briguentas, violentas, eles só temiam um Deus que depois da morte ia botar-os no inferno. Então eles só melhoravam como pessoas aqui na Terra se eles tivessem um Deus que eles temessem. E esse Deus ia sacanear com eles. Então eles começavam a melhorar. Entenderam? Então a religião sempre foi atrelada com moral. Quem participa de uma religião sabe que existe, toda religião existe um código de conduta moral que você tem que seguir. Para isso tem os 10 mandamentos. E assim por diante. O Espiritismo, dentro desse aspecto, é religião. Tira o som lá para mim. Tira, só tira. Em 1868, um ano antes do Kardec falecer, ele vai responder essa pergunta. O Espiritismo é uma religião? Dentro da revista Espírita que ele publicava. Ele diz, ele responde tudo isso numa síntese simples de Jesus. É uma coisa. Onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei com eles. Não é o coração que você não. Isso é religião. Mas ele foi mais além. Ele disse assim: religião. Qual é o sentido da palavra religião? Tem 2 sentidos. O primeiro é o usual. É o que eu expliquei para vocês no começo, lembra? Quem estava na aula passada? Religião, se nós pegarmos literalmente o que significa religião, é isso aqui. Tem que seguir rituais, liturgias, sacerdotes. Isso é religião. Sim, principalmente dogmas, que são as liturgias, né? Mas existe outro sentido da palavra religião, que é quando você adquire valores morais, valores humanos. Amor ao próximo, fraternidade, solidariedade, indulgência, caridade. Dentro desse sentido, sim, o Espiritismo é religião. Esse sentido, o Espiritismo é religião. Então vamos voltar à pergunta que eu fiz já na semana passada e nós vamos fechar hoje. O que é Espiritismo? É uma religião? Afinal de contas, o Espiritismo é uma religião? Se te perguntarem hoje, o Espiritismo é uma religião? O que vocês têm que fazer?
Devolvo a pergunta. Sim. Sim, mas devolvo a pergunta. Em que sentido você quer dizer religião? Exatamente. Se for no sentido de melhora pessoal, melhora de comportamento, de pessoa, de ser humano, de espírito, sim. Espiritismo. Mas se você acredita que uma religião é um conjunto de rituais, de dogmas, de sacerdotes, de templos, não, espiritismo não é religião. Ok? Legal. Show de bola. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, o primeiro mandamento é nos melhorarmos. É isso que é a luta no Espírito. Ok? Legal. Show de bola? Tá bom por hoje, né? Eu já falei bastante. Nossa.